Olá, amigos do Salão Val, eu sou o Kaká Constantinov com um bate-papo legal hoje aqui no bate-papo do Salão Val. Estou com o Felipe Pereira, que é o diretor de Relações Internacionais da Confederação Brasileira de Futebol Americano, a CBFA, que na semana passada anunciou novidades legais aí, essa parceria com a CFL, e nós vamos falar muito mais dela daqui a pouquinho. Mas primeiramente eu quero que as pessoas conheçam o Felipe, porque como ele não é do Brasil, mas é brasileiro, muitas pessoas ouvem falar dele ou já acompanham ele no Instagram, mas não sabem direito da história, como é que ele veio parar aqui e o que ele realmente faz na CBFA. Então, muito boa noite, Felipe, é um prazer estar aqui em Naples, na Flórida, para poder conversar contigo e apresentar você para o Brasil todo. Então começa falando para a galera quem que é o Felipe Pereira, cara. Felipe Pereira é um brasileiro de Criciúma, Santa Catarina, que mudou para cá, para a cidade de Boston, há 25 anos atrás. Já fazem bastante tempo que eu estou aqui já. E cresci aqui, estudei aqui, me formei aqui. E mais ou menos uns 5 anos atrás me envolvi com futebol americano no Brasil. Na verdade, eu estava a trabalho no Brasil e estava buscando um lugar para assistir o Super Bowl. E acabei encontrando um time na minha cidade natal, de Criciúma. E acabei me envolvendo com o time da cidade. E aí comecei a trabalhar junto com eles. E fui conhecendo mais pessoas e fui crescendo no meio do futebol americano. Acabei me envolvendo com alguns times de São Paulo, como o Corinthians, como a Lusa. E o ano passado surgiu o convite para participar da CBFA, o convite do Ítalo, para fazer esse estilo, um elo entre o Brasil, os Estados Unidos e o resto do mundo. E aí, eu, como já vinha fazendo esse papel, resolvi aceitar esse convite dele e venho aí trabalhando. Tá, mas aí você já fez o processo todo, né? Chegamos em Santa Catarina. Então, o Felipe é de Santa Catarina, mora aqui há 25 anos nos Estados Unidos e começou no Criciúma. Já era Criciúma Miners ou era Criciúma Slayers na época? Não, era Miners. Ele foi fundado como Slayers, mas na época que eu assumi como presidente do time, ele era o Miners. Uma das grandes rivalidades, inclusive, de quando eu jogava no Itapema White Sharks, era o Criciúma. E eram sempre jogos bons, clássicos do FABR, que nem todos sabem o que acontecia. White Sharks e Criciúma Miners, 2 finais aí de campeonatos de Copa Sul e Taça Santa Catarina. Exato. E aí você então chegou no Miners, o que você fazia no Miners? O cara chamou você e falou, me ajuda aqui, o que eu faço? Como é que foi? Na verdade, o Marcelo Pedroso era o presidente na época, e eu comecei com essa função, a mesma função que eu tenho hoje, mas lógico, num nível um pouco menor. E a minha função era buscar ajuda tanto no Brasil quanto fora do Brasil, com patrocinadores, com pessoas que pudessem ajudar a crescer o time. E aí, depois de uns 6 meses, devido a umas complicações que o Marcelo teve com o trabalho dele, ele não pôde mais ser o presidente do time, e aí me convidou para ser o presidente do time. Foi onde eu assumi a presidência do time e fiquei mais ou menos uns 8 meses como presidente do time. Presidente do time, né? Morando em outro país, será que no FABR tudo é muito complicado? A gente sabe que o cara que é presidente do time, ele tem problemas, né? Psicológicos, inclusive, para ser presidente. O cara tem que ser meio louco, eu sei, porque eu já fui praticamente um vice, mas tem que ser meio louco, né? E como que você assume uma bronca, louco no bom sentido, antes que peguem, cortem essa parte e falem, olha, Kaká. Como que foi, cara, virar o presidente? Como que você comunicava com as pessoas do time? Na verdade, no momento que eu descobri o futebol americano no Brasil, eu vi muito potencial, tanto no Miners, quando eu virei presidente, mas no futebol em si. E então, poder fazer essa função, como eu comecei de fazer a função de ser esse elo entre os Estados Unidos e o Brasil, foi uma coisa que eu achei que eu podia agregar. E aí, quando eu entrei na presidência, virei presidente do time, era complicado, lógico, porque eu fazia as coisas, eu morava então em Boston e fazia as coisas de Boston, eu entrava em contato com as pessoas tudo por WhatsApp e pessoas do time e fora do time entravam em contato, buscando patrocinadores, era através de e-mail, era através de ligações, e geralmente eu trabalhava 8 horas por dia, chegava em casa e botava mais 8 horas em cima do time que estava no outro lado do mundo, entendeu? Mas era uma coisa que me satisfazia. É prazeroso. Os loucos fazem porque é prazeroso. Exato. E, lógico, é muito mais difícil tu estar longe, tu não ter o contato com os jogadores, não ter contato com os técnicos, tu não poder cobrar, tu não poder dar um apoio, tu não tá lá. Mas a questão que eu tentava gerenciar de fora
era exatamente isso, gerenciar o time. E tinha algumas pessoas específicas que faziam parte do time que me ajudavam com isso e estavam lá, os diretores que todos estavam também. lá, exatamente. Ah, então tá bom. Aí você tava lá no Criciúma Miners, sempre perdendo para o Itapema White Sharks. Brincadeira agora de Criciúma. E foi pro Corinthians, é isso? Exato. Como que você foi parar? Mesma coisa, aí já é a mesma coisa que você fazia no Miners, sem ser presidente. Exato. Sem ser presidente, eu voltei a ser diretor de Relações Internacionais do Corinthians. Inclusive, foi a camisa do Corinthians que foi colocada no Hall da Fama do Patriots, foi o que aonde eu comecei no Corinthians, vamos dizer assim. Em conversas com o Trigo na época, a gente descobriu que existia uma camisa, existia um time de Providence, em Rhode Island, que se chamava Steamrollers. Há uma visita no Hall da Fama do Patriots, a gente descobriu essa camisa lá e fizemos a camisa parecida com a do time que foi campeão da NFL em 1928. E aí, uma vez que o Trigo fez a camisa no Brasil, ele mandou uma para mim e eu apresentei ela pro Patriots. E aí foi quando eles pediram para colocar no Hall da Fama do Patriots as camisas junto da original, de 1928. E aí foi onde meio que começou a minha história com o Corinthians. E na época, bem nessa época, eu estava mudando para Flórida. E eu pude também trabalhar com Dolphins nesse sentido também, porque eles estavam fazendo um evento no Brasil e eu acabei entrando em contato com eles, falando que a gente, como Corinthians, podia ajudar eles, e a gente se envolveu. Era um torneio de cheerleaders que estava acontecendo pela América do Sul e a gente acabou se envolvendo com isso, ajudando eles a divulgar. Era um torneio ou uma seletiva? Era uma seletiva, desculpa. Era uma seletiva e a gente acabou se envolvendo com eles, ajudou eles a divulgar isso. E aí criei uma relação forte com o Dolphins, e como eu já estava aqui na Flórida, foi onde cresceu essa relação com eles também. Foi nessa seletiva que eles selecionaram, que o Dolphins selecionou a Vera Araújo. Foi nessa seletiva? Foi nessa seletiva. E ela ficou sabendo como? Você já perguntou se foi através do Corinthians ou não? Não, nunca perguntei pra ela. Eu já conversei com ela, mas nunca perguntei pra ela qual foi. Na verdade, eu estava fazendo essa seletiva em vários países. Então foi no Brasil, foi na Argentina, foi no Chile, foi em vários países e acabaram vindo algumas pra cá. E a Vera foi uma delas que veio. Inclusive, hoje ela não tá mais no Dolphins, mas ela veio e fez parte por 2 anos. Claro, é muito legal. Então tá bom, você tá no Corinthians. Inclusive, essa camisa do Corinthians era bem legal. A camisa, pela foto, sei lá, mas você vestindo ela era muito bonita. Eu cheguei a jogar. Obrigado ao Corinthians, inclusive, por dar a oportunidade. Quando eu fiz meu último jogo, eu fiz pelo Corinthians, naquele, não sei se você lembra, mas foi Cuiabá. Sim, Corinthians, um jogo bem grande. Isso, lá na Arena Pantanal, com sei lá quantas mil pessoas, e foi meu último jogo como jogador. Aí as pessoas ficaram felizes que não tinham mais que ver essa coisa horrorosa jogando, mas tive aí o meu papel dentro de campo também, por que não? E essa camisa eu uso bastante, ela aqui, eu tenho uma com meu número personalizado e uso bastante aqui nos Estados Unidos. E cada vez que eu vou, o pessoal comenta que acha ela bonita, e aí eu acabo contando a história e tudo, e sempre é uma conversa. Ela fica mais bonita, né? Porque tem uma história para contar. Tudo que você tem uma história para contar, é igual a nova logo da BFA, não da CBFA, que também deu. Se você conversar com os caras, eles vão explicar várias coisas, você fala, é bonita, Lu, mas o impacto dela, né, que a gente está acostumado com uma coisa, quando você muda, você, não gostei, mas você... Tendo a história de cada detalhe, na maioria das logos, inclusive, você acaba se apaixonando por ela. E é engraçado que, não só do Corinthians, mas dos outros times, quando eu uso aqui nos Estados Unidos a camisa, geralmente o pessoal para e pergunta sobre a camisa, porque nunca viram a camisa de um time do Brasil. E aí é quando eu começo a explicar, e falo que é uma camisa de futebol americano do Brasil e tal, aí muitos não sabem que tem futebol americano no Brasil, então aí é onde começa a história e tudo. E tem gente que começa a pesquisar, começa a ir atrás, mantenho contato com eles e passo a informação. Então é uma maneira também de divulgar o futebol quando tu tá usando. Não só aqui, mas eu uso pelo mundo todo. O próprio cara no Brasil, né? Se ele usar a camisa do time dele, ele vai acabar na cidade dele fomentando de alguma maneira. Se ele conseguir explicar que existe para uma pessoa, ele já tá fomentando o esporte, né? Inclusive amanhã eu vou no Super Bowl e vou com a camisa do Brasil, cara. O fanismo até o final. Você estava no Corinthians, aí você foi convidado então pela CBFA, ou você que... você entrou para a CBFA antes da nova gestão com o Ítalo, ou com a nova gestão Ítalo, ou antes da nova gestão era com o Rogério? Não, na gestão com o Ítalo. Com o Ítalo. Assim que o Ítalo assumiu, veio o convite dele,
para assumir como diretor de relações internacionais e fazer o mesmo papel que eu fiz no começo no Miners e fazendo no Corinthians, para fazer na seleção, na Confederação Brasileira também. Ah, então tá bom. Já nessa nova gestão temos o Felipe Pereira aí mandando bem. Aí, antes da CFL, porque você acabou de entrar, então não faz muito tempo, né? Foi em maio do ano passado, né? Maio do ano passado. Aí você estava trabalhando nesse negócio da CFL, rolou alguma outra coisa ou essa tacada CFL foi a certeira por enquanto que você já conseguiu fazer para a CBFA? Não, na verdade, uma das primeiras coisas que eu tentei fazer pela CBFA foi estreitar as relações com a IFAF, porque a gente já não tinha uma relação tão boa com a IFAF, tinha uma dívida com a IFAF, a famosa dívida, não tinha uma relação tão boa com eles, a gente não participava mais dos congressos da IFAF, e na verdade tinha perdido um pouco da força que a gente tinha dentro da IFAF. E aí eu fui tendo ligações com eles, tendo reuniões com eles e tentando explicar o que estava acontecendo no Brasil e também mostrar o que a nova gestão estava tentando fazer, como a gente queria poder continuar crescendo. A gente tinha várias metas. Quem já olhou na gestão da CBFA, na nova gestão, vê as metas que a gente tem, que é ter jogador na NFL, jogador na CFL, jogador na NCAA, quer dizer, a gente tem essas várias metas. E aí tu vai explicando isso para a IFAF, tu vai tendo essas conversas, eles entendem qual é a tua meta e onde tu quer chegar. Claro. E aí eu comecei a estreitar os laços com eles, negociar a dívida, a gente voltou a fazer parte do grupo de membros da IFAF. É um conselho? Na verdade, não chega por isso. Ok, mas tem um direito a voto. Exato, tu tem o direito a voto. Tu pode ser um membro completo e ter 3 votos, ou tu pode ser um membro e ter 1 voto só, que é o que a gente é hoje. A intenção é continuar crescendo. E aí culminou com o congresso da IFAF, que foi em Londres esse ano. Eu estive lá, conheci. Você foi pra Londres? Eu fui para Londres, conheci o pessoal tudo. E você foi para Londres com o dinheiro do teu bolso ou a CBFA pagou? Na verdade, eu estava a trabalho em Paris e acabei indo, mas quem pagou a passagem foi a CBFA, no caso. De Londres para Paris, custou 5 euros. Foi mais ou menos isso. 5 não, mas... 10 euros, né? Essas passagens. Aliás, você pegou um trem. Peguei um trem, eu fui de trem. Tá vendo? Eu fui de trem. Pegou um trenzinho, 20 euros. Mas, pô, os melhores 20 euros investidos da CBFA, porque é importante, né? Sim. Se a gente tem uma confederação, ela tem que responder para a Confederação Internacional, que é que nós estejamos bem com a Confederação Internacional. E o que eu acho que foi o mais importante desse congresso foi os contatos que eu fiz. Inclusive, o contato que eu fiz para chegar na CFL foi feito no congresso em Londres com a Federação Francesa de Futebol Americano. Mas lá também tinha, a NFL teve lá. Então a NFL fez uma apresentação e estava explicando as metas deles e a NFL internacional e quais os países que eles querem entrarem e fazerem parte do país, sendo que o Brasil é um deles, quais são as dificuldades de entrar no Brasil. Várias coisas foi conversado nesse congresso e votações, regras, competições, várias coisas. E uma das coisas que saiu desse congresso foi um conselho da IFAF, de como a IFAF deve gerir competições, tudo isso. E são 7 pessoas ao redor do mundo e eu sou um desses. Fui convidado para ser uma dessas pessoas, representando a América do Sul e tendo uma palavra pelas Américas, vamos dizer assim. Sensacional, imagina. O cara ter qualquer participação, exato, né? Já tá, e sendo brasileiro, melhor ainda. Aí você, acredito que o network que você fez nesse congresso da IFAF, então foi imprescindível para todo o resto que aconteceu, que é o carro-chefe dessa conversa, que é essa parceria da CFL, né? Como que ela aconteceu? Sim, como eu falei, quando eu estava nesse congresso, eu acabei encontrando com o diretor de Relações Internacionais da Federação Francesa de Futebol Americano também. E como eu estou sempre na França e ele está lá também, a gente acaba se encontrando sempre e ele sabe o que está acontecendo no Brasil. Inclusive é uma das federações que a gente está tendo
tem jogadores, transferência de jogadores acontecendo entre França e Brasil, que talvez as pessoas não saibam, mas está acontecendo com mais frequência. E eu acho que tem um pouco a ver com essa relação que a gente está criando entre França e Brasil. O Neymar está jogando no PSG. Está jogando no PSG. E aí a CFL, na verdade, ela pegou 10 milhões de dólares canadenses e botou num programa internacional. E eles começaram a mudaram as regras para que os seus 10 times que tem na CFL tenham um jogador no roster principal e 2 no practice squad. E esses têm que ser jogadores internacionais. E ao fazer isso, eles criaram uma aliança de futebol americano com outras federações de outros países. Então hoje são 13 países, a gente foi a 13ª confederação a assinar esse contrato que tem. E aí tu tem umas potências do futebol americano, tipo a Alemanha tá, o Japão tá, a França tá, a Áustria tá, a Suécia tá, Noruega tá, Itália. México, Itália. Então são bastante países que tem bastante representação, os mais fortes. E a gente foi o primeiro da América do Sul a fechar isso. Então o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo combines nesses países, identificando talento nesses países e estão convidando essas pessoas para irem fazer o combine no Canadá da própria CFL. Algo parecido com o programa da NFL Pathway, mas sem todo o programa. Exato. Só o combine tá lá, os caras vão lá e tem você dá uma oportunidade, não tem um programa de treinamento. Exato. É a oportunidade que é dada. Exato. Até porque o nível de NFL é diferente da CFL. O cara não precisa estar no ápice da carreira dele para jogar, né? Na CFL, óbvio que ele precisa estar num nível muito maior do que qualquer nível brasileiro, mas não chega a ser NFL. Assim, a CFL e a NFL, as duas, elas até se conversam, sabe? Sim. Apesar de elas serem rivais, vamos dizer assim, nessa questão de futebol internacional, elas vêm conversando. E o que eles conversaram é que nos Estados Unidos e no Canadá o mercado está saturado, já não tem mais jogadores, aonde tirar jogadores. Então essa expansão para o internacional, para outros mercados internacionais, é para isso mesmo, para poder crescer o mercado. Não, lógico, só trazer jogadores, mas vender a marca, vender mais produtos. Se você tem 3 jogadores do Brasil jogando, o cara, opa, deixa eu lá ver o que está acontecendo na CFL. Então as pessoas passam a consumir. Exato. No Brasil, você tem 3 caras, que sei lá, um Omega vai para um time do Canadá. A gente começa a acompanhar. Exato. A maioria da galera que joga, eu vou ser sincero contigo que eu não acompanhava o CFL. Do momento que a gente fechou, eu tô todo dia na página dele checando o que tá acontecendo, entendeu? Tem uns nomes complicados, né? Tem. Os são complicados, né? Vamos aprender. Você que tá em casa e ainda não sabe, entra no cfl.com. cfl.ca. CA, óbvio, CA, Canadá. Exato. Já fala pra eles também, as regras podiam ser meio que iguais as regras são... Eles não pensam em equalizar o negócio junto com a regra, pelo menos da IFAF, que é a regra, a gente segue IFAF, né? A galera acha que é college, a gente segue a IFAF e de repente padronizar esse negócio. Eu Você acho... não chegou a perguntar isso pra ninguém? Não, a gente acabou não conversando com isso. O cara tá assinando um contrato agora, entrando no papo. Você deveria mudar as regras, cara. Eu primeiro vou tentar fechar a parceria, fazer uma boa amizade com eles, depois a gente conversa no que pode mudar. Tomara que nenhum canadense esteja vendo esse vídeo. Um canadense que entenda português. Mas cheio de brasileiro no Canadá. Tem, mas tem umas diferenças, mas também não são drásticas as diferenças. É o número de jogadores, em vez de 11, são 12. Na hora de alinhar, tu tá um pé de distância em vez de estar na mesma linha. O field goal, o post fica no meio do campo e não fica fora como no outro. São algumas diferenças, mas também não são coisas. Eu acho que são coisas fáceis de se adaptar também, entendeu? E dizem que o jogo é mais rápido porque tem 12 jogadores e que é um campo um pouco diferente, então o jogo é mais rápido do que o da NFL. Agora, isso não sei, não percebi ainda. Não, legal. Então você assinou com a CFL e você já falou de prováveis... Agora o que interessa, né? Porque a gente já viu, todo mundo viu a matéria Salonval, o post da CBFA, parceria, né? Parceria, firmamos um contrato com a CFL. Então o que é esse contrato? O que eles vão trazer pra gente, o que a gente pode oferecer, além do que a gente já falou, oferecer jogadores e todo esses 200 milhões de brasileiros, entre aspas, né? O nosso pequeno mundo de 20 mil pessoas praticantes aí de futebol americano.
que a gente pode oferecer em troca e o que eles prometeram. Prometeram não prometer nada, né? Mas acho que eles vão tentar fazer para ajudar a CBFA. Uma das coisas que quando eu estava negociando com eles, que eu queria frisar bem para eles, era que eu não queria só que eles fossem ao Brasil, sacassem o talento do Brasil, levassem para o Canadá e não deixassem nada no Brasil. Na minha opinião, eles teriam que fornecer alguma coisa para o Brasil para continuar criando o talento no Brasil. Então, o que foi, vamos dizer, negociado, foi que eles, a intenção deles de fazer camps no Brasil, fazer clínicas, não só para jogadores, mas para jogadores, para técnicos, para juízes, fazer um programa de shadowing, onde jogadores, técnicos, juízes podem ir para o Canadá, sentar com o time durante o off-season e aprender como é que é feito. Inclusive, a gente falou até em gestão, de repente, gestores poderem ir e ver como é feito. O shadowing é legal demais, né? Mas de tudo, coisa, né? Qualquer coisa que eles puderem oferecer, a gente... Tem aqui uma bola. Não, mas porque tem várias coisas que a gente pode aprender, tá? Mesmo até pintar campo, ou como fazer uma coisa melhor, entendeu? Se a gente puder ir lá... Aperfeiçoar, lógico. Então isso foi conversado. Outra coisa foi na possibilidade de eles ajudarem jogadores, e isso já mais um passo mais à frente, vamos dizer assim, ajudar jogadores que são novos a entrarem em universidades canadenses. Porque o jogador, quando ele joga 3 anos numa universidade do Canadá, quando ele é draftado pela CFL, ele é considerado um jogador canadense, não um jogador internacional. Então ele não contaria nesses 3 jogadores internacionais que tem, e isso é interessante para os times. Então tem essa possibilidade de ajudar jogadores, jovens talentos a irem e jogar nas universidades do Canadá também. E ao mesmo tempo eles têm ideia de fazer clínicas e também não só no Brasil, não só no Canadá, mas em outros lugares. Então, por exemplo, eles podem fazer uma clínica global de juízes no México e aí chamar todos os participantes dessa aliança para irem para o México e fazer essa clínica no México. Então, assim, é importante frisar que vai depender da CBFA e do Brasil liderar isso, né? Então, se a gente tem um projeto de que a gente quer fazer um treinamento de juízes, quem vai ter que liderar o projeto todo vai ser sempre a CBFA e o Brasil, e aí propor isso para a CFL, e aí eles podem aceitar, não aceitar, mudar, fazer alguma coisa, mas a gente também não pode sentar e esperar que eles vão oferecer tudo e levar tudo pra gente. A gente tem que meio que correr atrás um pouco. Temos que demonstrar interesse para conquistar alguma coisa. Na verdade, tem uma parceria aqui, aí os caras vão esperar, você fala, estamos dispostos a recebê-los para qualquer coisa. Porque na verdade a gente depende mais deles. Isso, né? Na verdade a gente depende mais deles do que eles da gente. Não depende absolutamente nada da gente, basicamente. Então por isso que a gente tem que tomar essa iniciativa e continuar fazendo. Então por isso que eu falei, inclusive eu falei pro time da CBFA, eu falei, olha, esse foi só o começo, assinar um contrato, assinar a parceria, perfeito, entendeu? Isso é um começo. Agora se a gente não executar mais nada, o contrato não serve de nada também, entendeu? A gente tem que fazer e tem que estar envolvido e continuar a trabalhar junto com eles, claro, e manter o contato. Eu tento estar em contato com eles toda semana, entendeu? Falar o que a gente está fazendo, o que está acontecendo, para eles terem uma ideia, porque eu não quero que passe 2, 3 meses e eles não tenham nem ideia do que está acontecendo no Brasil. E eles viram, você chegou a falar com eles sobre o Brasil Bowl, eles viram alguma coisa? Isso aqui foi o último Brasil Bowl, que eu acho que foi muito bonito, assim, as imagens, achei que foi um jogo bom, achei que foi a cara do crescimento do futebol americano no Brasil. Chegou a mostrar alguma coisa? Não, na verdade, assim, eu percebi nas conversas, eu tive a conversa com o commissioner da CFL e com o diretor de futebol da CFL, assim, tu já notava já que... com os dois caras? Com os dois maiores, né, da liga. Que é isso, e agora você tá aqui falando comigo, né? Mas tu deu pra perceber que eles já tinham feito a tarefa deles, assim, sabe? Eles tinham já feito a pesquisa, tinham pesquisado sobre a liga, tinham pesquisado sobre o futebol americano no Brasil, o crescimento. Eles tinham falado com a NFL sobre o Brasil, já o crescimento no Brasil, então eles já estavam meio que prontos. As perguntas que eles me deram eram mais quantos times tem no Brasil, como está dividida a liga, divisão 1, divisão 2, são os times que são profissionais. Nem você conseguiu explicar no final. Veja bem, a gente complicado. Tem a 1, a 2, aí a 3 virou uma na liga. Eu tentei o meu melhor explicar, mas deu certo, né? Pelo menos alguma coisa deu certo. Meu Deus, conseguimos meio que padronizar, né? Era difícil, mas padronizou e
estamos num caminho bom. Exato, Né? exato. E o americano conta como o estrangeiro ou não? Não conta. Não conta. O americano não conta, Então, não. ótimo, eles realmente precisam de um estrangeiro. Sim. Muito sim. provavelmente quem vai se beneficiar bastante são os mexicanos. Sim. Porque... Inclusive, o Combine do México vai ser agora no dia 15 de março, vai ser o último que tem, porque já em abril vai ser o Combine da CFL todo, onde todos os times vão estar presentes em Toronto, e aí, onde todos que foram convidados nesses Combines internacionais, eles vão participar desse Combine oficial da CFL. Exato. Pô, e já foram 2 convidados da Itália, foram 2 convidados da Suécia, foram 2 da França, e agora eles estão no Japão, e daqui a pouco deve anunciar quem foi convidado no Japão também. Vai que os caras não aparecem aí pro Brasil, dando uma de surpresa aí, né, cara? Pô. Não, sensacional. A meta sobre os Combines é o seguinte, como a gente fechou o contrato agora há pouco tempo, fica um pouco complicado colocar o Combine em tão pouco tempo no Brasil para esse ano. Mas a ideia é, lógico, já preparar para o ano que vem, abrir para todos os times, então os jogadores que começam a se preparar para o ano que vem, os times que identifiquem os jogadores que têm o potencial para isso e se preparem tanto fisicamente quanto financeiramente. Se preparem. Se preparem Falem de inglês, todas as maneiras. né? Exato. O Duzão sempre falou, né, pra gente, o cara tem que ser, ele quer, primeira coisa, aprenda a falar inglês. Né? Uma das dificuldades que eu, conversando com a NFL, que eles falaram é a dificuldade de se comunicar com as pessoas por não falarem inglês. E às vezes tem o talento, mas não falam inglês. Então nem adianta pros caras. Não adianta. Eles entendeu? É uma coisa que eles precisam comunicar com a pessoa. Se a pessoa não fala inglês, então seria, repetindo o que o Duzão falou, seria uma dica minha que a pessoa aprenda inglês o mais rápido possível, entendeu? Mesmo sabendo, cara, às vezes eu fiz uma entrevista com o Snack no Super Bowl, no Brasil Bowl, que eu me embasbaquei, todo esqueci, enferrujado. Tem que treinar mesmo o negócio. Mas, assim, então eu até esqueci onde a gente estava. Tava falando de falar inglês, do que isso, de como se preparar. O Combine, para o ano que vem, a ideia é que todos possam participar no Brasil, quem estiver apto a participar, e abrir para todos os times. Geralmente é no começo do ano, porque esse Combine da CFL acontece lá para março ou abril. Sim. Então tem que ser os Combines internacionais vão ser antes disso. Então a gente está pensando que entre janeiro e março do ano que vem vai ter um Combine no Brasil e vai ser aberto para todo mundo. Obviamente a gente não tem detalhes de onde vai ser, quantas pessoas, como vai ser, mas o que eu posso falar para as pessoas é se preparem e levem a sério se realmente quiser participar do Combine. Janeiro é bom, né? Porque não fica muito longe da temporada e é férias, porque fevereiro, março, a galera já tá se arrastando do ano. Sei lá quando que é mais vocês ainda vão pensar na verdade, porque como tem 13 países, tem que ver qual que é? Onde colocar a gente? Não, olha, vai deixar ali no meio de abril, tá tudo bem, Exato. Não tem problema. Exato. Pô, muito legal. E pra finalizar, você tem metas de outras parcerias com outras confederações, tipo a mexicana? No caso, não é uma confederação, a CFL é uma liga, mas aqui no México a gente tem bastante essa proximidade da língua, e é um país que tem já levado alguns jogadores para o Brasil, a gente já tem coaches mexicanos no país, então acho que é mais fácil rolar algum tipo, principalmente com as universidades, sabe? A gente já tem o Brian Guzman lá, como agora acabou de anunciar que é coordenador ofensivo da Universidade de Toluca, então o cara era coach running backs, agora já é coordenador ofensivo, está crescendo lá no México. Sim. De repente uma parceria com o México, com qualquer outro país. Anunciamos com o Chile, né? Exatamente. Na verdade, assim, uma das coisas que a gente tem conversado bastante nas reuniões da IFAF é tentar o crescimento da América do Sul primeiro. Porque a gente trabalhando junto na América do Sul, a gente tem, como tu estava falando, a IFAF tem direito a votos, e aí a gente pode pedir mais um apoio da IFAF para o crescimento do esporte naquela região, entendeu? Então isso é uma das coisas que eu venho trabalhando com os países da América do Sul, como é que a gente pode trabalhar junto, inclusive a parceria com o Chile, eu acho que eles estão no caminho certo, eles podem não estar tecnicamente no nível, mas em termos de estrutura estão crescendo e querem crescer dessa maneira. Mesmo nível que o Brasil, todo mundo trabalhando. Trabalhando, exato. A mão na massa. Então isso é uma das coisas que eu estou tentando identificar quais são as confederações que estão nesse nível, pelo menos estruturalmente, tentando crescer, entendeu?
Mas lógico, tá, a parceria com o México tem a XFL nos Estados Unidos também. Tem todo quanto é tipo de confederação, a gente está disposto a trabalhar com eles. E eu acho que essa proximidade com a IFAF tem ajudado bastante isso também. Até porque eles... Você tá lá no meio, né? Exato. Não, quer falar com alguém do Brasil? Exato. Eu tenho um contato, te passo. Exato. Então, mais ou menos isso. Legal, pô, muito legal saber de todo esse trabalho. Acho que eu também aprendi muito conversando com você, não só aqui no bate-papo, mas também ficando aqui. Estou ficando, cara, hospedado na casa do Felipe. O cara, além de fazer tudo isso, deixa as pessoas virem para Miami ou para Naples e ficar aqui. Então, muito obrigado por tudo que você faz pelo futebol americano no Brasil e considerações finais aí, qualquer recado que você quiser dar pra galera que não te conhece, que está longe, né? Às vezes você fala, eu queria falar isso. Esse é o seu momento. Sim. Não que muita gente vai ver esse vídeo também, não, mas ajuda. Já você manda o link pra galera. Sim. Que você, eu queria falar isso pra você. Toma, link. O que eu queria falar é que, na verdade, eu estou sempre disposto a ajudar as pessoas da maneira que eu posso. Desde que eu comecei, me envolvi com o futebol americano, essa sempre foi a minha ideia de como eu poderia ajudar as pessoas, como eu poderia fazer crescer. Como eu falei, eu vi muito potencial no futebol americano quando eu me envolvi e vejo até hoje. Eu acho que eu estou fazendo agora parte do crescimento, mas eu via de fora, vamos dizer assim, esse crescimento e continuo vendo até hoje, e hoje eu faço parte dele, vamos dizer assim. Seria que as pessoas continuassem nessa luta, vamos dizer, de tentar crescer, de tentar melhorar, de tentar aprimorar, sempre pensando no bem do esporte em conjunto, entendeu? Eu acho que isso é uma das coisas que às vezes a gente peca um pouco, entendeu? Eu acho que o futebol americano só cresceu porque muita gente faz. Exato. O que aconteceu é que cresceu, e aí tem aquelas que já agora que só reclamam. Exato. Mas tem muita gente que mete a mão na massa ainda. E precisamos dessas pessoas, tem que ser dessa maneira. Quer dizer, é um esporte de grupo, e para tu crescer tem que ser um grupo também. Tu não pode ser uma ou duas pessoas. Os times tem que ser um grupo, a federação, as confederações, todo mundo tem que ser um grupo. E eu acho que hoje em dia, pelo menos do que eu posso ver do que como foi antes, a gente está mais alinhado e está crescendo, tá crescendo em conjunto, vamos dizer assim. E eu diria para as pessoas a mesma coisa, continua nesse conjunto, nessa união para poder todo mundo crescer. Porque se não adianta, tem bastante um ditado aqui, não adianta eu crescer e o meu competidor não crescer, porque eu não vou ter um time para jogar, entendeu? Então eu não vou acabar crescendo, ninguém vai crescer. Então é importante todo mundo crescer e ter uma união e trabalhar junto. Todo time que tem um rival fica mais forte, porque um quer ganhar do outro, aí sempre Exato. Sabe muito bem isso entre o White Sharks e o Miners. Mas então é isso, Felipe Pereira. Antigamente, para finalizar, tinha um adesivo que a gente tinha no Brasil, quando começou lá em 2000 e tal, 2008, né, 2009 e tal, tinha um adesivo. No futebol americano no Brasil, eu acredito, e a gente falava isso, eu acredito. Aí a gente acreditou tanto que aconteceu. Sim. E agora a gente está colhendo os frutos dessas coisas que aconteceram, que ainda não é profissional, mas a gente já vê voos mais altos. Sim. Aí de todo mundo que joga futebol, que está envolvido com o futebol americano no Brasil, e você é um desses voos mais altos aí que a gente tem que esperanças de que consiga mais coisas ainda. Então, muito obrigado. A gente se vê no próximo bate-papo, a próxima vez que eu vier para Naples, a gente vai conversar das outras parcerias e do que essa da CFL rendeu. Então, valeu. Falou. Até a próxima. Fica ligado aí nas mídias sociais Salonval, Twitter/Salonval, Facebook/Salonval, e no site www.salonval.com.br. E não esqueça de assinar o canal aqui do YouTube que você está assistindo o vídeo. Valeu! Tchau! Valeu! Acabou. Mas Eu coloco lá depois. Lá embaixo?